Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui no nosso canal, né, do Instagram. Hoje eu convidei uma pessoa muito especial, um patologista que trabalha comigo no Hospital das Clínicas. É uma pessoa muito experiente, principalmente com a parte de patologia pulmonar, né? É uma pessoa que trabalha com a gente no dia a dia e... deixa eu só aceitar. Boa tarde, Alexandre. Só um pouquinho. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando. Carmen, Cássia, sejam bem-vindos. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que interessa para todos, né? Nós médicos, os pacientes e as pessoas que fumam também. Qual que é o impacto do cigarro? Qual que é o impacto do fumo no nosso organismo? Eu vou falar da parte clínica, vou explicar direito para vocês quais são os acometimentos dentro do nosso organismo, e o Alexandre vai explicar mais detalhadamente onde que acontece cada coisa, né, como que é a fisiopatologia da doença. Ele já está entrando, eu estou só aguardando ele entrar, enquanto isso a gente vai aí batendo um papo, tá? Bom, a gente já fez algumas lives passadas sobre tabagismo. O tabagismo é uma doença, né? O tabagismo é uma patologia, né? Uma doença, é um vício. Deixa eu só tentar fazer o Alexandre entrar. Deixa eu só enviar uma solicitação para ele que ele não conseguiu. Bom, o tabagismo é uma patologia. A pessoa que fuma tem um vício, né? Tem uma dificuldade aí em parar de fumar. Não é simples parar de fumar, não é tão fácil, né? Quanto muitas pessoas acreditam que seja. Então, essa live é para ajudar aí a orientar, a instruir as pessoas que têm dificuldade em parar e ter informação para ajudar na escolha de parar, e também para os médicos e para as pessoas da área da saúde que têm interesse aí em aprender um pouquinho mais sobre a fisiopatologia do cigarro e do fumo no nosso organismo. Eu vou começar falando um pouquinho de alguns locais, né, que o cigarro age, e o Alexandre vai explicar para vocês como que funciona essa questão do cigarro no nosso organismo. Começando pela pele, começando de fora para dentro, né, a pele é uma estrutura do nosso corpo que ela filtra muita coisa, né, então o fumo, quando a pessoa fuma, quando a pessoa tem contato com cigarro, né, com outras formas de tabaco, a pessoa acaba tendo aí uma exposição intensa da pele às toxinas do cigarro. E a pele vira aí como um depósito, né, de substâncias. Então, acaba tendo lesão na pele. Por isso que a pessoa que fuma, ela tem tem um envelhecimento precoce da pele, a pele fica mais flácida, a pele cria manchas, tudo isso pela toxina do cigarro. Então, a pessoa, ela tem aí um envelhecimento precoce, né, característico do fumante. O Alexandre vai explicar um pouquinho para a gente como que funciona isso, onde que o cigarro age ali na pele, causando aí a destruição e essa alteração da destruição do colágeno, né? Boa tarde a todos. Alexandre, Prazer aí estar participando dessa live pela primeira vez. Para mim é muito gratificante estar podendo falar com vocês, explicando um pouquinho sobre os efeitos do cigarro no organismo. Então, só para lembrar, né, o cigarro tem mais de 4.700 substâncias potencialmente tóxicas que podem fazer mal, né, algum mecanismo celular ou algum mecanismo ali do ciclo celular da célula. Então, isso já começa na pele, né? Então, esse cigarro, a fumaça, que entra em contato ali com a membrana plasmática da célula, já começa a ter seu efeito. E um dos principais efeitos é alterar a vitalidade da célula. Então, ela começa a produzir menos matriz, começa a produzir uma matriz mais endurecida, vamos dizer assim, menos aquosa. Então, a pele fica ressecada, fica com aquele aspecto envelhecido, né?
porque ela vai ter, é uma pele que vai ter uma destruição maior do seu componente elástico, então ela vai ter uma elastose, e aquela pele com o tempo vai ficando cada vez mais menos elástica, né, mais endurecida e com aquele aspecto envelhecido, né. Outro ponto é, de fato, a senescência da célula, né, ela começa a ter mais dificuldade de se multiplicar, de ter aquela maturação correta que a pele que a célula da pele tem, certo? Então a pele começa a ficar com esse aspecto envelhecido, certo? Outro, a partir da pele a gente começa a entrar no nosso organismo para entender aonde que o cigarro age, né? E outro local aí próximo, né, da pele é o nosso lábio e a boca, né, que o cigarro ele tem o contato direto com a mucosa da boca, e também o fumo, né, a fumaça que se deposita ali nessa região. Então, existe um risco, né, aí não só da parte de neoplasias, mas o cigarro ele causa um mau hálito, porque ele diminui a produção de saliva, ele causa o aumento da proliferação de bactérias dentro da boca, né? Isso também facilita com que cria tártaro e cáries, e principalmente as perdas dentárias. Então, quem fuma tem o maior risco de perder os dentes, de ter uma má saúde dental e da boca, né? E aí, posteriormente, a gente pensa nas outras coisas, né? Nas outras alterações que o cigarro pode causar na boca, na garganta, né? Que são os tumores. Né, os tumores aí são os principais vilões, principalmente para aquelas pessoas que fumam o charuto, os fumos que não têm filtro, né? São os principais vilões aí para o câncer de boca. Isso é importante porque é bem interessante, o cigarro inibe, né? Dentro da nossa boca a gente tem algumas glandulinhas que a gente não vê, mas interna, que produzem a saliva, que deixa a nossa boca úmida, né? Então, o cigarro, como é uma substância tóxica, ele acaba inibindo essa glândula de produzir esses mucos, né? Então, o fumante, normalmente, ele tem a boca mais seca. E com essa boca mais seca, acaba favorecendo a proliferação bacteriana, né? Porque é justamente na saliva que tem as enzimas que degradam as bactérias, ou que combatem as bactérias, né? E outro aspecto importante que a Rosângela falou é que pessoas que fumam charuto, cachimbo, ou seja, não esse cigarro habitual que tem filtro, né, um cigarro um pouco mais, vamos dizer assim, rústico, acaba que a partícula tóxica do cigarro é um pouco maior, né? Então, ela tem a tendência de depositar mais na boca, ali em vias aéreas superiores, né? Então, isso favorece muito o paciente ter lesões na boca, né? Então, começa ali com uma metaplasia escamosa, né? Que é uma alteração adaptativa do epitélio. Então, o nosso epitélio ele começa a ficar muito mais hiperceratótico, né? Começa a se proteger mais. E um evento mais agressivo ainda é o próprio tumor, né? O próprio câncer, normalmente chamado de carcinoma espinocelular. Então, esse tumor é decorrente da ação do cigarro nas células, que faz com que haja uma alteração molecular, uma mutação, e essa célula não consegue mais controlar a sua proliferação sozinha, como as outras, né? Então, assim, todas as nossas células, elas estão de mucosas, né, e de pele, enfim, elas estão continuamente proliferando, né? Só que elas encontram a vizinha e elas param, né? Então a célula tumoral ela encontra a vizinha e continua crescendo, continua expandindo, empurrando a vizinha para o lado, vamos dizer assim, e aquilo vai formar um tumor, né? Então a gente tem vários exemplos aqui na faculdade, muitos pacientes, né, que fazem tiram a garganta, fazem uma laringectomia, né, que é tirar a garganta, tiram pedaço da boca, maxila, por conta desses tumores, né? E normalmente, não sei se a Rosângela concorda, mas eu acho que
a maioria dos pacientes são, principalmente de câncer de boca, né, são homens, né? Então, porque fumam justamente cigarro de palha, cachimbo, mais do que mulher, né? Então eles acabam, e são pacientes que também não vão frequentemente ao médico, né? Assim, de uma maneira geral, eles habitualmente não fazem consultas de rotina, não fazem exames preventivos, então eles não vão habitualmente ao médico. Então, quando a lesão é encontrada, muitas vezes ela já está bem avançada. Então, o tratamento é normalmente mais agressivo, porque você tem que tirar uma parte maior, né? E às vezes nem consegue tirar tudo e o paciente, infelizmente, evolui aí com lesões metastáticas, quer dizer, tumores o tumor dele vai para outros lugares, né? Ou se expande tanto que acaba afetando aí. Mas é bem interessante isso. Uhum. O cigarro ele tem, né, esse potencial neoplásico, né, de produzir a doença do câncer, né, não só na boca, mas todo lugar que ele passa. Então, é boca, língua, garganta, né, e aí a gente desce aí para a traqueia, para os brônquios, né, para os alvéolos, então para todo o pulmão, né. Então, o pulmão é um filtro, né, do cigarro, ele recebe todas as toxinas e essas toxinas são absorvidas pelo pulmão e vão para a corrente sanguínea. Mas o principal órgão afetado aí em quem fuma é o pulmão realmente, porque é um filtro, né, o que recebe maior quantidade de fumaça. E a principal doença do cigarro aí relacionada no pulmão, né, relacionada ao cigarro e o fumo, é o DPOC, né, que é o enfisema, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica causada pelo fumo. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença que causa, né, a falta de ar, a tosse crônica, a secreção constante, né, mesmo aquele pigarro pela manhã. As pessoas acham que o pigarro pela manhã é normal no tabagista, mas isso já é um sinal da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Já é um início de que o pulmão está inflamado, de que o pulmão está todo vermelho por dentro, vamos pensar assim, né? Está todo inflamado, produzindo catarro, né? Isso é um sinal de que existe inflamação, de que existe agressão ao pulmão e que o pulmão está respondendo aí de uma forma, tentando se defender, produzindo secreção para jogar aquelas toxinas para fora. Mas isso com a evolução da doença, causa aí a perda do parênquima pulmonar, né, a perda da estrutura do pulmão, e leva a pessoa a ter a falta de ar, a ter a redução da oxigenação do sangue, pela perda da função pulmonar, né. Então, eu vou passar a bola para ele um pouquinho, para ele explicar para vocês como que funciona a fisiopatologia da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma das principais doenças aí relacionada ao pulmão e ao tabagismo. Então, o cigarro, a fumaça, né, as substâncias tóxicas vão chegar ali nos bronquíolos, nos brônquios, que são as ramificações mais pequenas ali do pulmão, e ali eles vão se depositar. E aí ela normalmente toma dois caminhos. Um é inflamar mesmo ali a mucosa, então o que a gente chama de inflamação crônica, porque não é como você fazer um corte na mão e aquilo inflamar. É muito mais como você usar um sapato apertado e começar a formar bolha durante semanas. Tá? É uma inflamação assim, bem leve, mas que vai indo, que vai progredindo. E isso vai causando alterações nas células que produzem muco e até nas glândulas submucosas que ficam ali embaixo do brônquio, né, da parede do brônquio, e elas vão começar a produzir bastante muco. Por isso que tem esse pigarro, por isso que tem essa tosse crônica. Então aquele muco começa a ser produzido de maneira mais exacerbada, tá? mais exuberante. Por outro lado, a gente tem isso a gente chama antigamente, né, quando o diagnóstico ainda nem era tanto espirométrico, a gente chamava de perfil aí bronquítico, né, ou bronquite crônica, né. E aí a gente tem o outro lado, que é o enfisematoso, né, o padrão enfisematoso, que é outro mecanismo, que já vou falar para vocês. Mas assim, independente de qual mecanismo seja, hoje o diagnóstico é funcional, quer dizer, o paciente aspira num caninho
e a gente vê quanto ar que tem saindo, né? Se saiu mais, se saiu menos. E aí esse ar, se saiu menos, a gente fala que é uma doença obstrutiva, quer dizer, o ar não sai, né? Então, e aí boa parte desse não sai é o componente enfisematoso. Então, imagine que o brônquio fosse um pula-pula elástico de criança, né? Sabe aqueles pula-pula que as crianças brincam, tem em parque de diversão, em shopping, né? Que as crianças adoram ficar pulando. Então, se vocês repararem lá, no meio é um elástico, onde a criança pisa. Mas a bordinha tem um fiozinho que liga o elástico ao ferro, né? Não sei se todo mundo está visualizando isso que eu estou falando. E são vários fiozinhos, né? Então, o que é o DPOC? O DPOC é como se a fumaça do cigarro se depositasse naquele elástico, né? E vagarosamente, progressivamente, fosse desfiando um por um daqueles fiozinhos. Hoje é um, amanhã é outro, depois é outro, daqui um mês é 10, daqui um ano é 20, daqui 10 anos é 100, né? E o que vai acontecendo quando vai tirando aqueles fiozinhos? O elástico do meio vai puxar, né? Então ele vai puxar e vai o quê? Colapsar ou fechar a via aérea. E aí o ar não consegue mais sair de dentro do alvéolo para o brônquio, né? Não sai mais do saquinho lá onde fica o ar para fazer a troca gasosa para o bronco, que é o caninho que leva o ar para fora, tá? Então isso é um mecanismo de obstrução enfisematoso, tá? E então isso explica porque que o paciente fica com o pulmão cheio de ar, mas ele não consegue fazer a troca, né? Então a gente chama isso de padrão obstrutivo, padrão de DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E a bronquite crônica contribui, porque todo aquele muco na via aérea também ajuda a obstruir, e mais do que isso, com o tempo, essa via aérea ela vai mudando de forma, o que a gente chama de remodelamento, né? Então ela se torna torta, e isso dificulta também a saída de ar, tá? E mais cronicamente. Então é um conjunto, né, de fatores que faz com que esse paciente seja obstrutivo e apresente então a doença chamada DPOC. Não sei se ficou claro, não sei se ficou claro o exemplo do pula-pula aí, deu para entender? Deu. Foi ótimo. Em relação ao pulmão e às vias respiratórias, né, traqueia, brônquios, a outra principal doença, né, e uma das mais temidas é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata aí, porque geralmente o diagnóstico é tardio, né, é um câncer que causa poucos sintomas. Então, quando ele é operável, geralmente é um dos cânceres que mais mata, né, o homem, principalmente. E, assim, quando ele é operável, ele não tem sintoma, né, a maioria das vezes. Então, quando ele começa os sintomas, dificilmente ele é curável, dificilmente ele é operável. Então, é um tumor que assusta bastante, porque o diagnóstico geralmente é tardio, então o tratamento curativo, né, na maioria das vezes, não é possível. Então, é um tumor que tem que ser aí sempre pensado, né, é um tumor que o pneumologista principalmente, né, a gente faz screening no consultório, a gente avalia os pacientes que fumam, e a única medida aí preventiva, né, a única medida que vai evitar o câncer de pulmão é não fumar, né. Então, o Alexandre vai explicar um pouquinho para vocês como que é a fisiopatologia do câncer de pulmão, né, que é um dos maiores cânceres aí, um dos cânceres mais temidos, principalmente por quem fuma. Primeiramente, o que eu gostaria de deixar claro aí para todo mundo que está assistindo é que o câncer de pulmão ele é muito fortemente associado ao cigarro, né? A gente ouve aí as pessoas falarem, mas o meu tio tinha 90 anos e não morreu de câncer de pulmão,
né? Não quer dizer que todo mundo que fuma vai ter câncer, mas todo mundo que tem câncer, ou pelo menos 99% dos que têm câncer de pulmão, eles fumam ou fumaram, né? Então, a gente não consegue, hoje, ainda com a nossa tecnologia, a nossa ciência, predizer exatamente quem que vai evoluir com o quê, né? Então, seria ótimo, né? Não, você vai ter câncer, aí você não fuma. Você não vai ter, pode fumar à vontade. A gente não faz isso, né? Então, porque a gente não tem tecnologia para isso, mas então, a única coisa que a gente pode impedir ou dificultar para que não aconteça é o hábito de fumar. Tá? Então, deixar isso bem claro que a única estratégia possível que vai evitar câncer de pulmão é realmente, de fato, parar de fumar. Tá? Então, existem pessoas que fumam e não vão adoecer? Existem, tá? Existem. Mas a gente não temos como saber se você é uma delas, tá? E elas são muito mais a raridade do que a frequência, tá? Então é muito importante frisar isso aí, de que não há dúvidas de que o tabaco é um causador do câncer de pulmão, tá? Exatamente o mecanismo, isso tem muitos estudos, né? A gente sabe que ele induz mutações, né? Existe alguma mutações, são alterações do nosso DNA, onde está escrito os nossos genes, né? Onde está escrito se a célula vai ser grande, pequena, se ela vai ser um neurônio, se ela vai ser um músculo, se ela vai ser um coração, né? E esse é um livro, né? E esse livro, quando a célula lê ele produz trabalhadores, que são as proteínas. As proteínas são quem de fato constrói a célula, né? Então, podemos dizer que o livro seria a teoria, né, o método, a prática, o que a célula tem que fazer, e as proteínas são os engenheiros, né, que vieram delas também, mas elas que constroem a célula. Então, o cigarro pode estar atuando em vários mecanismos para promover essa mutação. Desde mecanismos que não permitam reparar o DNA danificado, até lesão direta do DNA, né? Mas o fato é que hoje a gente já conhece muitas dessas mutações, e o fato disso faz com que a gente hoje tenha já alguma medicina mais personalizada. Então a gente consegue usar drogas que vão atuar diretamente na mutação que aconteceu, né? Então essa mutação vai produzir uma pessoa que é uma proteína defeituosa, que ao invés de fazer A, ela faz B. Ao invés de coar o café, ela faz chá. Só que a hora que ela faz chá, a célula perde o controle de se multiplicar. Ela começa a se multiplicar igual louca, né? E todas as filhas dela vão fazer chá, não vão fazer café, né? Então, o que a droga faz? Vai lá, tira aquele chá e aí começa a produzir café de novo, tá? E aí o que acontece? Hoje a gente tem uma sobrevida um pouco maior, mesmo dos pacientes incuráveis, né, ou não cirúrgicos, eles têm uma sobrevida maior, mas mesmo assim, ainda, como a Rosângela colocou muito bem, é o câncer que mais mata, né? O câncer é o segundo colocado em incidência, mas em morbidade, em mortalidade, ele é o pior. Tá? Ele é o primeiro lugar, tanto em homem como em mulher. Tá? Então isso é um ponto bastante crítico que a gente tem que enfatizar. Tá? Que melhorou, mas ainda está muito longe de ser o ideal. Tá? E fora que essas drogas são muito caras também para a realidade da maioria dos brasileiros. Né? Então a maioria nem toma esses remédios, né? Infelizmente eles acabam indo mais rapidamente a óbito. Outro ponto que eu queria destacar é o papel, né, da partícula do cigarro nos tipos de câncer. Porque câncer de pulmão tem vários tipos, né? Posso destacar 3 aqui: o adenocarcinoma, o carcinoma espinocelular e o carcinoma de pequenas células, né? Cada um tem suas
particularidades, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu quero dizer é que, de maneira geral, o carcinoma espinocelular estava ligado muito mais a partículas grandes, então ele era mais central, né? Ele afetava mais homens, que normalmente eram mais fumantes, né? Mas com o advento dos filtros e também da emancipação da mulher, o que aconteceu? O adenocarcinoma ganhou espaço, hoje ele está tete a tete com o carcinoma espinocelular, e a frequência aumentou muito nas mulheres, né? Então hoje metade dos pacientes são homens e metade quase são mulheres, né? Então com os filtros as partículas vão mais lá distalmente, vão mais lá na periferia do pulmão e afetam aquelas células e desenvolvem os adenocarcinomas, né? Mas de uma maneira geral, assim, eu tenho visto bastante adenocarcinoma central, não tenho uma incidência certa para falar para vocês, mas eu acho que a coisa está caminhando para a gente não ter mais isso do passado, que carcinoma espinocelular era central e adenocarcinoma era periférico, porque todo mundo está fumando o mesmo cigarro, e tanto homem quanto mulher, né? Então as lesões estão começando a ficar mais similares, né? O que dificulta o diagnóstico, né? Porque hoje a gente precisa ter um diagnóstico quanto mais preciso, até para indicar adequadamente os exames moleculares e as drogas das terapias-alvos, né? Então é importante ter o diagnóstico preciso, né? Não sei se eu falei demais, se foi muito específico, se o pessoal entendeu, pode colocar os comentários que a gente explica de novo se eu falei demais, eu falei muito especificamente. Bom, o câncer de pulmão, então, só para aí enfatizar, né, refalar, a gente sempre bate nessa tecla, né, a principal medida aí de prevenção do câncer de pulmão é parar de fumar, e o câncer de pulmão é o câncer que mais mata aí pelo diagnóstico difícil, né, e na maioria das vezes tardio, tá bom? Só para bater nessa tecla e vocês memorizarem isso. O cigarro, né, ele é absorvido, então, aí pelo pulmão, ele entra dentro do pulmão, o fumo, né, a fumaça, e ele vai para a corrente sanguínea. E aí, dentro do corpo, ele causa aí alguns estragos, né. A primeira porta de entrada são os vasos sanguíneos, né, e ele se espalha pelo corpo todo através dos vasos sanguíneos. E aí, depois a gente responde essa perguntinha. Quer responder agora? Acho que é melhor, né? Boa tarde, tenho uma dúvida. Existe terapia-alvo para todos os tipos de câncer de pulmão? Você quer falar, Alexandre? Depois eu complemento. Assim, teoricamente sim, né? Vai depender primeiro se ele é cirúrgico ou não, porque se for cirúrgico a gente prefere fazer a cirurgia e tirar todo o tumor. Quer dizer, quando eu falo isso, quer dizer, o tumor é pequeno o suficiente para ser tirado e não ficar nenhum pedaço do tumor lá na pessoa, né? Então, você pode tirar esse tumor, aí a gente não vai fazer terapia-alvo normalmente. Agora não, esse tumor é irressecável, ele é grande o suficiente para que se eu tirar, o paciente não consegue sobreviver ou está envolvendo estruturas como vasos ou pleura, então a gente acaba não operando. Aí a gente acaba fazendo o perfil molecular, né? E dependendo do que os resultados dos exames moleculares indicarem, a gente indica ou não uma terapia-alvo. Mas às vezes pode ser que não, que todos os marcadores são negativos, né? Então você não faz a terapia-alvo, né? Vai depender se tem um receptor, né, específico para a molécula do tratamento, né? Se o tumor não tiver esse receptor, não adianta usar a droga, a medicação, que ele não vai responder. Então, por isso que a patologia, né, e a pesquisa de algumas mutações específicas dentro do tumor vai definir se a gente tem a possibilidade de tratar com essas drogas-alvos ou não. Exatamente. Hoje a gente tem 4, 5 mutações, né, que existe droga aprovada pelo FDA nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem tudo isso, principalmente no SUS, né?
mas a gente tem o EGFR, o ALK, o MET, o ROS, né? Que são moléculas que a gente tem alguma droga-alvo que a gente pode utilizar aí, né? E aí o oncologista pulmonar, o torácico, vai poder indicar da maneira mais correta, lembrando que depois de um tempo de uso dessa droga, né, ela não é indefinida, o tumor acaba sofrendo outras mutações e ele acaba ganhando resistência a essas drogas, né? Por isso que hoje, né, atualmente, as drogas-alvas, elas melhoraram muito a sobrevida, mas elas ainda não são curativas, né? Por exemplo, como aconteceu com o HIV, que hoje em dia a pessoa com HIV consegue, tomando lá as medicações, né, viver como uma pessoa normal e morrer de outra doença, né? Então assim, claro, não tem nada a ver lá, a infecção aqui é tumor, mas o objetivo do tumor é um dia chegar como HIV, que a pessoa possa tomar o seu remédio por toda a vida e o tumor vai ficar lá sem matar ela, a pessoa vai morrer de outra coisa que não relacionada ao tumor, né? Uhum. Bom, voltando um pouquinho ao assunto que eu estava falando, o fumo, então, ele entra pelo pulmão e vai para a corrente sanguínea através dos vasos sanguíneos. E aí ele acaba causando aí, né, uma lesão nos vasos sanguíneos, uma lesão em todo o sistema vascular, que a gente chama, que tem o complexo, né, de vasos sanguíneos do corpo, tanto na parte arterial quanto na parte venosa, né? Vou passar a bola de novo para o Alexandre para ele explicar um pouquinho melhor isso, e aí depois a gente vai falar de cada órgão, né, em relação às lesões que o cigarro causa. O cigarro, a hora que passa, né, pela corrente sanguínea, todas essas substâncias, essas 4.700, são potencialmente tóxicas, mas acho que o principal ponto que resume tudo o que a Rosângela falou é a sua agressão ao endotélio. O endotélio é a célula que recobre o vaso, né? Então, aquela lesão no endotélio vai fazer com que o vaso perca as suas funções, né? Perca a sua característica normal, habitual de se proteger ou de manter ali a corrente sanguínea, né? Acho que uma das principais delas é a perda ali do óxido nítrico, que é um vasodilatador, né? Então, isso vai fazer com que esses vasos não consigam mais dilatar, contrair de maneira eficiente como eles faziam antes, né? E aí vai dar as lesões alvos aí que a Rosângela vai comentar mais para frente. Mas eu quero deixar claro também que ele tem um efeito neural, nervoso, né, dos nervinhos que inervam os vasos também. Isso acarreta aí alguma lesão adicional que pode ter impacto também futuramente, né? Então aí o cigarro ele leva à formação da dilatação dos vasos sanguíneos, né, que são os aneurismas. Ele ajuda, né, quando a pessoa tem uma predisposição, então facilita a formação dos aneurismas abdominais, os aneurismas de pernas, né. Muitas vezes a pessoa tem algum aneurisma em artérias, né, a dilatação também da artéria aorta, né, aqui na caixa torácica. Então, em vários locais que pode ter os aneurismas. E um dos principais é o aneurisma cerebral, né, que é uma importante causa aí de derrame cerebral, né? Então, os vasos sanguíneos, como um todo, eles podem ter uma dilatação anormal e formar os aneurismas. Em relação então, os vasos, de uma forma geral, os vasos que chegam nos órgãos, né? E dentro dos órgãos também existe uma alteração, né? Por exemplo, as artérias que irrigam o coração, que são as coronárias, né? As famosas coronárias, elas têm também uma alteração dentro do vaso, né? E não só uma distorção aí do vaso, mas também uma redução da passagem do sangue, né? Você quer explicar melhor? É isso mesmo. O cigarro contribui, né, para essas lesões. Como a Rosângela falou, a pessoa já tem uma doença, né, já tem uma alteração base, uma predisposição. Então, o cigarro potencializa aquela lesão, né? Então,
Se você pegar, sei lá, uma pessoa hipertensa, uma pessoa não hipertensa, ambas que fumam, a que fuma a que fuma vai evoluir pior, né? Assim, em média, né? Porque o cigarro vai fazer com que aquela inflamação por exemplo, a hipertensão já propicia por lesão do endotélio no vaso, vai potencializar, porque a substância tóxica vai fazer com que aquele endotélio seja muito mais agredido, né? E a consequência disso é a liberação de fatores, de citocinas, a próprio descolamento da célula da membrana basal vai fazer com que libere fatores que desencadeiam a inflamação, tá? Então ele é um potencializador. Por exemplo, no caso de aneurisma, vai fazer com que tenha uma destruição elástica, uma destruição colagênica muito mais acentuada. Então isso faz com que a dilatação aneurismática seja maior, né? Ou potencializa isso e tem um risco de ruptura muito maior, né? Então sempre lembrar que tudo que está inflamado tem um risco de romper, né? Então eu sempre comparo com uma infecção de pele que eventualmente evolui para um furúnculo, né? Evolui ali para um abscesso de pele. A chance daquilo lá romper é muito grande, porque está inflamado. Quando está inflamado, a parede fica mole, né? Então, por isso que o vaso dilata. Está inflamado, dilata, e aí, dependendo da pressão que tem daquele vaso, dependendo do quão fino está a parede, o quão mole está aquela parede, ele pode romper, né? E dar os aneurismas cerebrais hemorrágicos, infarto cerebral hemorrágico, né? Agora, já no coração, ela contribui para a evolução da placa aterosclerótica, né? Então, todos nós, né, desde pequenininho, já temos algum grau de gordurinha ali embaixo do endotélio, o que é normal, acontece com todo mundo. Mas umas pessoas têm predisposição para evoluir aquilo de maneira mais agressiva. E aí a pessoa fuma, é hipertensa, é diabética, e isso potencializa, torna uma bomba, né? Torna uma panela de pressão, e a contribuição do cigarro é justamente em alterar mais o endotélio e promover mais inflamação, né? E faz com que a gordura que está no sangue entre muito mais facilmente na placa de ateroma, na placa que fica ali na coronária, e aquela placa, né, como eu falei, está inflamada. Se for fininha, a chance dela romper é muito maior. E quando ela rompe, ela obstrui a coronária e causa o quê? O infarto agudo do miocárdio, né? Então a gente tem muitos infartos. Eu mesmo já fiz várias autópsias de pacientes aí relativamente jovens, né? 40, 45 anos, que, né, às vezes era obeso, às vezes era hipertenso, às vezes era diabético, mas quantos de nós não somos, né, com 40, 50 anos e não morremos, né? Mas esses daí, infelizmente, a parede do vaso dele não resistiu, e aí com a contribuição do cigarro, aquilo lá rompeu e a pessoa acaba tendo um infarto que eventualmente pode ser fatal. O infarto, para lembrar também, né, que é uma das principais causas de morte hoje no mundo, né, e o cigarro é uma das principais formas de prevenção do infarto, né. Claro que outras medidas como pressão alta, controle de pressão, diabetes, etc., mas o cigarro é uma das medidas que tem na verdade, né, parar de fumar, né, é uma das medidas que tem um maior impacto na saúde da pessoa que fuma. Causa mais impacto, por exemplo, do que fazer atividade física, né? Para prevenção da aterosclerose, prevenção de infarto, prevenção de derrame. Então, aí tem um papel bem importante aí na alteração vascular do coração, né? E também tem a alteração vascular no cérebro, né? Levando aí não só aos aneurismas, né, com rompimento e formação dos infartos cerebrais, né, dos derrames cerebrais hemorrágicos, mas também da obstrução pela formação aí desses ateromas, né, que é a aterosclerose aí que forma na parede do vaso, e pode levar à obstrução
né, dos vasos sanguíneos que levam sangue para o cérebro, causando também o infarto cerebral isquêmico, né, que é a falta de sangue, né, o sangue não chega, aquela região do cérebro morre e a pessoa tem o derrame cerebral. Você quer Eu só acrescentar queria algo? complementar assim, uma coisa que veio aqui na minha cabeça que eu acho que é bem legal a gente falar, para ter porque a gente não tem noção, né? Ah, o cigarro faz mal, tal, a gente não, mas só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, né, existe um estudo, uma perspectiva lá que eles fizeram, que o paulistano, em média, morre 2 anos mais cedo do que o resto dos brasileiros por conta da poluição de São Paulo, né? São Paulo é a segunda maior cidade do mundo, mas acho que é uma das mais poluídas do mundo também, né? Talvez perdendo para a China, mas assim, é muita poluição. Então a gente não consegue ver isso. Então imagina uma poluição que está no ar, que, né, você tem que respirar porque você mora lá em São Paulo, sei lá. Você vive 2 anos a menos, imagine você fumando todo dia um cigarro, um maço de cigarro. Quer dizer, a mesma coisa que você estivesse pegando aquela poluição de São Paulo e pondo no seu pulmão todo dia, né? Então assim, só que numa carga talvez 10, 20 vezes maior. Então a gente vê que realmente o cigarro, a fumaça pode impactar, né? E assim, a gente vê bastante em autópsias, né? Que às vezes a pessoa não tinha histórico de fumar ou não era fumante, mas a gente consegue ver pigmentos, né, do cigarro dentro do pulmão. Então às vezes a gente nem fuma, mas convive muito com um fumante, ou trabalha em algum lugar que tem fumante, né? Sei lá, vai em eventos que as pessoas fumam, né? Então isso também pode ter algum impacto, né? Dependendo daí da intensidade. Mas voltando ao que a Rosângela estava falando, da mesma forma que o cigarro atinge vasos do coração, ele atinge vasos cerebrais também, né? E aí é o mesmo mecanismo, é a aterosclerose, aquilo lá pode inflama, pode romper e pode obstruir, né? A hora que obstruir, a gente vai ter o que a gente chama de AVC isquêmico, né? O derrame cerebral isquêmico, que é o que? O cérebro não tem sangue para poder sobreviver, porque a artéria que irrigava ele foi obstruída por uma placa rompida, que teve uma contribuição muito intensa do hábito de fumar, né? Então, quem teve AVC, né, assim, quem tem propensão já tem que parar de fumar imediatamente, porque realmente a chance aumenta muito dele ter algum evento se ele fuma, né? Isso é muito importante. E outra coisa legal de falar é que os vasos, eles começam a ficar endurecidos também, né? Porque aquelas placas de aterosclerose, elas endurecem, elas calcificam, elas exulceram, formam como se fosse feridas mesmo por dentro do vaso, né? Então, imagine uma pessoa que caiu de uma moto e ralou todo o braço. É isso que está no vaso. Tá? E aí o cigarro, ele que está misturado ali no sangue, entra direto, né? E destrói outras células, debilita o sistema imune, ataca outras células endoteliais ali do lado, não deixam elas reepitelizar de maneira eficiente. Então, tudo isso faz com que o AVC seja muito mais grave ou uma recuperação muito menor nos pacientes fumantes. Além de aumentar o risco, né, então existe aí a complicação de ter uma menor chance de Com recuperação certeza. das sequelas, né, do AVC. Isso é bem triste, assim, a gente que convive com pessoas que tiveram, né, o AVC, o que a gente mais torce num primeiro momento é que a pessoa recupere, né, a parte motora, a parte cognitiva quando tem, né, uma lesão aí no cérebro. E a gente sabe, né, que o cigarro, então, pode contribuir aí para uma pior recuperação, né. Então,
vamos repensar, né, no ato de fumar. Eu estou sempre retomando esse ponto, mas acho que a nossa principal função como médico é ajudar as pessoas, orientar e ajudar na prevenção, né? Bom, deixa eu só, continuando aí na questão dos vasos, outros órgãos também podem ser atingidos. Não sei se vocês já ouviram falar da isquemia mesentérica. É a falta de oxigenação ou a obstrução dos vasos sanguíneos que levam sangue para o intestino, né? Então, eu particularmente já vi autópsias de pessoas com isquemia mesentérica na minha faculdade, e a gente já teve casos, né, de pessoas que têm um diagnóstico difícil de uma dor abdominal, etc., e que acaba aí tendo o diagnóstico de isquemia mesentérica. Então, a isquemia mesentérica é isso, é a obstrução do vaso que leva sangue para o intestino. Do mesmo jeito que existe o infarto cerebral, o infarto cardíaco, também existe o infarto intestinal, né? E isso também pode matar, né? Porque a pessoa perde a função intestinal, o intestino, além de parar de funcionar, não corre sangue ali dentro e a pessoa pode morrer, assim como um infarto cerebral ou um infarto cardíaco. Não, isso mesmo. E assim, é um diagnóstico às vezes difícil, né, de abdômen agudo. E outra coisa, às vezes a pessoa é diabética, né, não sente tanta dor assim. Eu já vi paciente que ficou aí quase 10 dias sem diagnóstico e morreu, né? Porque realmente é um diagnóstico difícil. E o paciente que eu tive, ele tomava Tramal, né? Porque ele tinha uma dor crônica, não sei, uma coisa assim. Então, palpava o abdômen dele, não doía como um abdômen agudo, entendeu? Então, às vezes, é complicado você diagnosticar e tratar de maneira eficiente, né? E assim, muitos deles realmente, de fato, vêm a óbito, né? Nem sempre é um diagnóstico fácil, né? Mas lembrando também que é uma coisa existe a prevenção, né? Outros órgãos que podem ser atingidos, os rins, por exemplo. Então, pacientes que têm aí uma doença renal crônica, pode ter a obstrução dos vasinhos que chegam lá no rim, que irriga o rim, né? E aí você tem a lesão dentro do rim, o rim paralisa, né? E aí a pessoa tem que ir para uma hemodiálise, tem que partir aí para um tratamento mais agressivo, né? Então a insuficiência renal também pode estar relacionada com o cigarro, pela isquemia do rim, né? E outros órgãos também, que eu não falei, mas a gente volta um pouquinho lá para o cérebro, a demência também pode estar relacionada com o cigarro, né? Os vasinhos que irrigam o cérebro, os pequenos vasinhos, às vezes tem uma obstrução bem pequenininha, né? Principalmente na periferia do cérebro, né? Na beiradinha, né? E aí você tem, que é chamado córtex, que são as regiões mais periféricas do cérebro, principalmente, mas outras regiões também. E aí você pode ter a demência vascular, que é a demência por lesão de pequenos vasinhos dentro do cérebro, causando aí a demência, que é uma demência geralmente mas não tão tardia, né, mas é uma demência que ela vem devagarinho, ela vem em passos, né, a pessoa fica mais esquecida, depois a coisa vai evoluindo em degrau bem devagarinho, né, e aí pode evoluir para uma demência mais grave, que a pessoa não reconhece ninguém, fica acamada e etc., mas a demência vascular também é uma importante causa de demência e também é prevenível aí com as medidas parando de fumar, controlando pressão, controlando diabetes, né? Então, para vocês saberem que a demência também tem prevenção, né? Só complementando, né, que essa demência vascular, ela é isquêmica, então o cérebro ele vai meio que diminuindo, vai morrendo aos poucos, né? E essa diminuição do cérebro faz com que sobre espaço, né, na caixa craniana. Então, os vasos, né, que normalmente já são ateroscleróticos, como eu falei, inflamado, endurecido, mais fáceis de serem rompidos, ficam ali meio soltinhos, né? E a pessoa com demência tem uma chance maior de cair, né? Bater a cabeça e tal. Então, qualquer impacto na cabeça pode até causar uma ruptura desses vasos e a pessoa ter uma hemorragia subaracnoide e morrer, né, por ruptura de algum vaso ali, né? Então, isso é passível de acontecer, né? Acontece.
A gente vê também bastante em alcoólatra, né? Mas em caso de demência, assim, que o cérebro diminui, também é um mecanismo que acontece frequentemente. Outros vasos atingidos são as veias também, né? As veias da perna. Então, a pessoa que fuma, ela tem uma inflamação não só nas artérias, mas nas veias. Então, facilita aí a formação de varizes, né? E as temidas tromboses, né? É, Das pernas. Então, é uma consequência bem ruim, né? Que é muito comum, principalmente em mulheres, pelo fator genético. A mulher, ela tem maior tendência a ter varizes. E as complicações da varizes, que são a trombose. Para nós pneumologistas, só para destacar, né? A trombose venosa das pernas, né, pode levar a uma doença gravíssima, que é a embolia pulmonar, que é quando um trombo que está lá na perna, ele se solta e sobe pela corrente sanguínea e vai parar dentro do pulmão, né, e aí obstrui a passagem de sangue dentro do pulmão. Isso é um quadro grave, né, tem que ser tratado rapidamente e muitas vezes leva a óbito, dependendo da quantidade de coágulo que chega dentro do pulmão, né? A pessoa pode ter uma morte súbita, que a gente chama, né? Pela embolia pulmonar. Então, as veias, então, elas são atingidas também de uma forma bem ruim, né? Formando todas essas consequências, que são as varizes, as tromboses e a possibilidade de embolia. exatamente. Você quer acrescentar? Eu queria destacar que a embolia pulmonar, às vezes ela é subclínica, né? Ela é difícil de ser diagnosticada. Então a gente vê, às vezes a pessoa tem na sua varize, fuma, tem seu endotélio lesionado e de repente tem uma tossinha, fica 2 dias com febre, né? E uma gripe, né? Às vezes é um pequeno infarto pulmonar, né? E a pessoa já tem aquilo recorrente, né? Ou pelo menos várias vezes, não sei se recorrente, né? E a gente nem faz o diagnóstico porque a pessoa não vai no médico, né? E aí quando tem isso que a Rosângela falou, um trombo maior, um trombo mais que pega uma área mais irrigada do pulmão, faz com que a pessoa tenha um quadro clínico mais exuberante que leva ela ao médico e aí sim pode ser feito o diagnóstico através da tomografia. Mas em média, sim, eu fiz um trabalho já no passado, aí da minha iniciação, que a gente estudou exatamente isso, né? Qual que é a incidência de TEP, de trombo e tal, e a conclusão foi essa, que muitos pacientes podem ter TEP e a gente nem sabe, né? E engraçado que, só para complementar, né, não tem nada a ver, mas vendo aqui as autópsias do Covid-19, né, que o pessoal falou que é uma doença tromboembólica, que tem um componente endotelial importante, mas, na verdade, muitos dos nossos pacientes eles já tinham TEP crônico. Né? Quer dizer, quando você olha na lâmina, você vê que tinha um trombo já organizado e que não podia ser desse TEP, desse Covid de agora. Né? Então, reforçando, o paciente já tem uma predisposição endotelial, uma lesão endotelial, e alguma coisa contribui. E isso que aconteceu com o Covid acontece também com o cigarro. Né? Então, a pessoa fuma, com certeza ela tem lesão endotelial em algum grau, né? E mais cedo ou mais tarde ela vai formar algum trombo, que pode ser subclínico e ninguém saber, ou não, pode ser um evento, às vezes até fatal. Né? Então é crítico aí parar de fumar mesmo. Bom, e aí a gente entra fugindo um pouquinho aí desse assunto vascular e voltando um pouco para a questão das neoplasias. O cigarro, ele não aumenta só o câncer de pulmão, câncer de lábios, boca, né? Ele aumenta também o risco de outros cânceres, né? Então, as toxinas do cigarro são absorvidas para a corrente sanguínea e eles saem principalmente pela filtração renal e sai pela bexiga, né? Se acumula na bexiga, né? E é eliminado através dali. E aí existe também um risco aumentado de câncer de rim, câncer de vias urinárias, né? Que são os ureteres,
e câncer de bexiga também aumenta o risco de câncer de próstata nos homens. Então, o cigarro ele pode causar toda a lesão por onde ele passa, né? Por onde passa a toxina do cigarro, ele acaba causando lesões e aumentando também o risco do câncer, né? A gente sabe que o câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens, né? E tem aí como fator de risco também o tabagismo. Exatamente. Pode causar câncer em rim, bexiga, próstata, pode favorecer, né? E só para vocês terem uma ideia, o meu pai era fumante e ele teve câncer de bexiga, né? Então, assim, um carcinoma de células transicionais, que é o mais típico, né? Aí teve que raspar, tirar, fazer um monte de coisa lá. Mas assim, é um tumor assim, bem chato, volta, tem que ficar fazendo umas terapias lá que põe o remédio na bexiga, né? Então, assim, eu acho que não vale a pena ter esse tipo de câncer, não, é muito agressivo e é resultado aí dos metabólicos processados do cigarro, né? Porque está no sangue, o rim filtra esse sangue e aí joga o cigarro fora, só que ele não para de fazer os efeitos dele, vai fazer na mucosa do rim, na ureter, bexiga, né? Então assim, é um efeito completo, né? Desde a entrada até a saída. Né? Na mulher ainda, lembrando que o câncer de mama, que é o mais comum na mulher, também pode aumentar o risco aí em quem fuma, né? E o câncer de colo de útero, câncer de colo de útero ainda fuma, então ela soma fatores de risco, né? Então também é uma prevenção, né, para esse tipo de câncer, não fumar. Sim, com certeza. O câncer de mama tem muita relação com o tabagismo, né? E muito provavelmente deva ser aí a influência hormonal com as substâncias tóxicas do cigarro, né? Então, parar de fumar é crítico aí para diminuir a incidência de câncer de mama. Bom, eu acho que a gente já passou por tudo aí, né? Os órgãos possíveis, né? Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. O pessoal também, se quiser perguntar agora, acho que é um momento bom para a gente bater um papo, responder algumas perguntas. Fiquem à vontade. Não, eu queria só comentar que eu acho que o hábito de fumar é uma coisa que, né, é complexa, envolve outros campos, não é simplesmente, vou parar de fumar, né? E o mais importante é por que a pessoa começou a fumar. Eu acho que isso que é o grande tchan, né, da questão. Então, né, tem um componente psicológico, social importante, então você tem que mudar o estilo de vida, na verdade, para conseguir parar de fumar, né? Então, a pessoa encontra no cigarro, entre aspas, assim, uma muleta psicológica, né? Eu acho que hoje, né, com toda essa campanha anti-tabaco, proibição de fumar nos lugares públicos, que antigamente não era, né? A gente vê realmente que tem diminuído, né, a incidência de pessoas fumando, principalmente jovens, né? Acho que os jovens fumam menos, posso estar falando besteira aqui, mas é a minha impressão. E aí, o que está acontecendo, né? O pessoal está substituindo o cigarro pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Porque antes você ficava esperando, o que as pessoas faziam? Puxavam um cigarro, ficava fumando, né? E hoje todo mundo olha no celular, né? Então eu acho que é um problema maior, um problema psicossocial grande, né? Que cada um tem que resolver e que a gente tem que estudar para contribuir, né? Outra coisa que eu queria comentar, que eu estou tentando fazer um estudo, né?
justamente para tentar entender melhor como que é essa depuração do cigarro no pulmão, né? Porque, de fato, às vezes a gente vê muita pigmento lá, muita coisa, e a pessoa não tem enfisema, não tem bronquiolite respiratória, não tem nada do cigarro, né? E outros têm um mega câncer, e você olha lá, não tem nenhum pigmento do cigarro, né? Então, assim, deve ter um papel importante macrofágico, osteocitário, na depuração desse cigarro. Então, isso aí eu acho que pode ser um campo promissor, né, como uma medida preventiva, né? Então, se a gente no futuro descobrir que isso realmente tem um impacto, a gente pode testar se aquela pessoa tem um sistema de depuração macrofágica eficiente, e aí o risco dela ter câncer é menor, por exemplo, né? Isso eu estou confabulando, né? Mas é uma coisa que eu tenho pensado em estudar, e eu acho que é possível a gente fazer aqui em Ribeirão, né? Então, assim, isso que a gente está falando é só a ponta do iceberg, tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa para estudar, e vamos em frente, né? Tem uma perguntinha aqui. A Cássia perguntou quais os sintomas que os pacientes que têm tumor, né, podem apresentar. Como eu disse no início, o câncer de pulmão é um câncer que é difícil diagnosticar, porque geralmente os pacientes não apresentam muitos sintomas. Na maioria das vezes, quando você consegue operar e curar o paciente, é um achado de exame, né? E ocasionalmente, né, uma alteração que você vê, o paciente está com uma tossezinha por algum outro motivo, faz um raio-x e ali acha uma lesão, uma tomografia e acha uma lesão e opera e cura o câncer, né? Na maioria das vezes, os pacientes não apresentam sintomas, então, e quando apresentam, pode apresentar tosse, escarro com sangue, né, que são os hemoptôicos, que a gente chama, algumas rainhas de sangue, perda de peso, né, um dos principais sintomas aí, porque os cânceres, eles causam o que a gente chama de síndrome consumptiva, porque consome a pessoa, ele rouba energia, né, para crescer, então ele rouba muita energia e a pessoa acaba perdendo peso durante o crescimento do tumor, né. Outra coisa que pode acontecer é dor, né, dor torácica, às vezes se tem aí o acometimento da pleura, né, se tem aí já alguma invasão de alguma estrutura, pode causar a dor, né. E em umas situações mais extremas, alguns tumores que crescem aí no mediastino, que são as regiões centrais, né, pode causar aumento da pressão venosa, né, com algumas síndromes, com edema de face, às vezes até uma paralisia de nervo, né? Então, existem alguns sintomas específicos que podem acontecer aí no tumor, quando o tumor já é um tumor mais avançado, né? Então, os sintomas iniciais, então, tosse, dor, perda de peso, febre não é comum, tá? Só se tiver uma infecção associada ao tumor, né? Então, são os sintomas principais. Se você quiser acrescentar... Não, eu estou dando risada aqui por causa dos pedidos de biópsia, né? Falta de ar e de espinéia. Isso aí todo paciente que está na pneumo tem, né? Senão eu não estaria na pneumo. Verdade. A nossa sintoma cardinal, né? Se está na pneumo, tem falta de ar e tem espinéia. Um ou outro, ou os dois, né? Mas eu acho que assim, como você falou, a maioria é assintomático, né? Hoje já tem protocolos de screening, né? Para você avaliar o risco, então, se é fumante, se não é, quanto tempo. E mais do que isso, a gente tem tomografia de baixa dose de radiação, justamente para pegar essas lesões, né? Então, a gente tem, por exemplo, Barretos aqui, tem um caminhão com tomografia, então eles fazem eles estão fazendo, né, projetos de screen para câncer de pulmão, então pegar paciente que tem um risco, né, que é tabagista, eu não sei exatamente todos os riscos que eles colocam lá, mas com certeza o tabagismo é um,
e fazer essa tomografia de baixa dose. Agora, se o paciente chegou no seu consultório com tosse, com falta de ar, né, emagreceu, eu acho que primeira coisa um raio-x e depois uma tomografia, dependendo, né. Eu acho que o que não pode, e aí eu acho que também não é pneumologista, talvez mais o pessoal aí recém-formado ou que fez clínica médica, não sei, deixar um paciente tratando pneumonia 4 meses para depois desconfiar que é câncer de pulmão, né? Então isso a gente pega toda semana aqui e, 4 meses você dando antibiótico para tratar a pneumonia e a imagem fica a mesma, né? Você não desconfia de nada. Então, assim, eu acho que essa é a mensagem, entendeu? Você fez o paciente chegou no PS, fez um raio-x, dá um velamento tal, já tratou, né? Porque ele vai falar, não, há 2 semanas eu vim aqui e a médica me deu tal remédio. Aí você vê um velamento e fala, não, é pneumonia, toma antibiótico de novo? Aí não dá, né? Então aí você tem que orientar o paciente, se não der para pedir o exame lá, né? No dia seguinte ele procurar uma consulta, enfim. Agora o que não dá é 4 meses o paciente está tendo pneumonia e é um câncer de pulmão, né? Então isso aí eu acho que a gente tem que, um país desse tamanho não pode permitir isso, entendeu? Eu acho que a gente não precisa passar por isso. Eu acho que o SUS tem problemas, o SUS, as pessoas também têm problemas, mas eu acho que no mínimo o médico tem que falar e orientar, né? Eu vou tratar aqui pneumonia, mas estou desconfiando que pode ser um tumor, o senhor vai amanhã quiser fazer uma tomografia, procura um médico, sei lá, e a pessoa se vira, né? Agora, o que não pode, a pessoa nem está sabendo. A pessoa chega lá achando que tem uma pneumonia que não cura 4 meses. Né? O câncer de pulmão, a gente tem sempre que estar com ele na cabeça, né? É o câncer que mais mata, então a gente tem que pensar sempre, né? Não dá para ir assim, não é, mas assim, é a primeira hipótese, né? Antes de você achar que não é, você tem que descartar, né? Eu sou sempre da medicina que antes de eu concluir alguma coisa, eu tenho que descartar alguma coisa, né? Então, principalmente as doenças mais graves e as doenças mais frequentes, né? Então, se você pensou em câncer de pulmão, investigue, né? Não fala, talvez não seja. Não, investiga, se não for, tudo bem, melhor assim, né? Do que deixar passar e mais para frente, daqui a um tempo, alguns meses, a pessoa está com câncer incurável, né? E uma situação mais dramática. Eu acho que assim, o nosso sistema é muito baseado em pronto-socorro. O pronto-socorro serve como um pronto atendimento, né? Como, por exemplo, fiquei doente, eu vou no pronto-socorro. Né? A gente não tem um sistema de que você consegue marcar uma consulta rápida de no máximo 1, 2 dias, né? Então acaba que o médico do pronto-socorro, ele, assim, não é que não está nem aí, ele está focado em outra coisa, né? Então isso acaba, ele vê um velamento lá, pneumonia, né? Assim, o que você tem que tratar no pronto-socorro é a pneumonia, né? Que pode matar ali naquela hora, e depois a pessoa se vira. Mas a nossa população não tem o se vira, entendeu? Se o médico que está lá não falar que pode ser um tumor e encaminhar, ou pelo menos orientar a pessoa a procurar um serviço, vai ficar por isso mesmo, entendeu? Então eu acho que isso aí que a gente tem que bater na tecla, né? Para encontrar alguma solução, né? Futura, porque não tem condição. Eu acho que a medicina preventiva é a melhor medicina que existe, né? E as unidades básicas de saúde, apesar de ter as limitações, né? Elas oferecem uma medicina preventiva. Então, e mesmo quem tem convênio, mesmo quem tem acesso a outro tipo de assistência médica, né? A prevenção com certeza é o melhor remédio, né? Na maioria das vezes. Então, fazer um raio-x aí uma vez por ano, né? Passar por um médico, mesmo que não seja um médico especialista, mas um clínico geral que tenha uma visão mais ampla, né? Como um médico do posto, tal, que faz aí os exames preventivos. Eu já trabalhei em unidade básica de saúde, eu sei que os médicos têm o hábito de pedir um raio-x uma vez por ano para os pacientes que fumam, né? Então, assim, é uma medida
é uma medida que a gente tem acesso, né? Que está aí para todo mundo, e quem procura muitas vezes consegue ter uma medicina aí um pouco de melhor qualidade, né? Então, fazer prevenção, eu acho que é a solução, né? Então, procurar o médico quando já está com sintomas, já tem uma coisa mais avançada, realmente é mais difícil, né? E realmente dificulta um pouco o tratamento. Com certeza, acho que parar de fumar tinha que ser assim, prioridade, né? Prioridade número 1. Sim, Muito legal. muito bom, Alexandre. Alguém... Foi Foi ótimo. ótimo, viu? Foi ótimo. Será que alguém tem mais algum comentário? A Cássia está aqui nos elogiando. Obrigada, viu, Cássia? Um beijão. Ela é minha amiga, só para puxar o saco dela também. A gente tem 20 anos de amizade, você Nossa, acredita? A gente se conheceu no cursinho. legal. E aí estamos juntas, né, Cássia? Até E ela hoje. fez pneumo Um também? abraço também para você. Fez Nossa, pneu então também. amizade total, então. É. Então tá bom, Então tá, muito gente. obrigada Obrigado por aí todo mundo. pelo convite, pela participação, pela discussão. Acho que foi bem legal. E precisando, a gente está lá na patologia. É só procurar e a gente vai se falando. Obrigada, Até Alexandre. Um mais. Tchau, tchau. abraço, viu? Obrigadão, gente. Tchau, 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 gente. tchau. Boa Até tarde. mais. Tchau. Tchau.